Logo depois de saudar os manifestantes, o Bolsonaro falou, mas a gente tem que fazer o protesto sem atrapalhar a vida de ninguém, porque não somos como a esquerda. E aí ele ficou 40 segundos ali batendo na esquerda. Também falou que os protestos são uma insatisfação com o que aconteceu na eleição. Ele deu a entender ali que tem coisa errada na eleição, que foi fraudada, manipulada. Mas ele agradeceu aos 58 milhões de votos que ele teve. Quer dizer, se fosse fraudada, como é que você agradeceu aos 58 milhões de votos? Quer dizer que você teve 58 milhões de votos. Tá, depois ele em nenhum momento admitiu a derrota, em nenhum momento parabenizou o Lula, falou bem, vou cumprir a Constituição hoje, enquanto eu for presidente, tudo mais, e saiu. Foi esse o discurso do Bolsonaro, todo mundo ficou assim, pô, já acabou? É isso, você veio aqui para isso. Aí, a coisa já estava assim, todo mundo, que discurso medíocre, que cara ruim, que cara lixo, ok, só que a coisa piorou, e piorou muito, por quê? Porque os grupos bolsonaristas se inflamaram com o discurso. Os grupos bolsonaristas foram à loucura com o discurso do Bolsonaro. Tem grupo bolsonarista que eu vejo que quando o Bolsonaro perdeu a eleição não sabiam o que fazer, no dia da eleição tava dando risada que eles estavam em silêncio, todo mundo chorando, tal. Eles começaram a apoiar de tal maneira o protesto dos caminhoneiros, os terroristas malditos aí, eles começaram a apoiar de tal maneira que começaram a falar, o Bolsonaro é frouxo, o Bolsonaro é frouxo. Tava até gente falando, bolsonarista, Bolso frouxo, não falou nada. Estão abrindo as estradas, cadê o Bolsonaro, cadê o Bolsonaro? E depois do discurso dele, essas mesmas pessoas, e alguns eu até pensei, não, deve ser infiltrado, não tem como, a pessoa tá só xingando o Bolsonaro, todo mundo xingando o Bolsonaro nesse grupo. Essas mesmas pessoas falando, Mito, entendemos, vamos parar o Brasil, não pode sair das ruas, amanhã as ruas estarão lotadas, todas na frente dos quartéis, é agora ou nunca, o Brasil... O pessoal se inflamou, mas muito, um volume de mensagem gigantesco. Todo mundo falou, entendemos a mensagem cifrada do nosso capitão, ele não vai desistir. Aí algumas pessoas falando, eu estou chorando. É isso que está acontecendo, nesse exato momento no Brasil. Temos ainda mais de 200 pontos de estradas fechadas. Alguns locais vão começar a ter falta de combustível, provavelmente no final do dia de hoje e a partir de amanhã. Os bolsonaristas estão irritando toda a população. Olha, eu tô vendo relatos de pessoas que falam, eu tenho familiar bolsonarista, não sei o que, tá todo mundo irritado com essas manifestações. Tá todo mundo dando risada quando a polícia vai lá e desce a porrada neles. Ninguém tá gostando. Até em áreas bolsonaristas tá todo mundo assim, quase todo mundo contra. Só quem está fazendo isso são os bolsonaristas mais ferrenhos, aqueles mais fascistas, que segundo pesquisas indicavam, e foram pesquisas ao longo desses 4 anos, está entre 8% e 12%. Então se o Bolsonaro teve aí 49% dos votos, entre 8% a 12% são esses mais radicais, são aqueles que matam e morrem pelo Bolsonaro, esses loucos. Os outros, aqueles que vieram com os evangélicos, esses não estão nem aí para isso, eles estão contra essas manifestações, acham que é baderna. Aqueles mais moderados também acham que é baderna. Muitos que são bolsonaristas, até bem mais ferrenhos, mas também acham que é baderna, porque acreditam na democracia do Brasil, apesar de acreditarem em muita coisa do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro não conseguiu reunir, pelo menos ainda, veja, ele tem muito tempo até a posse do Lula, são 2 meses. Lembre-se do que eu falei no último vídeo. Entre a eleição que o Trump perdeu e a invasão do Capitólio, foram 64 dias, quer dizer, ficou 64 dias aglutinando todas as forças, reunindo o maior contingente possível, que foi aumentando conforme as semanas foram passando. Por quê? Porque as fake news dele, que não chegavam nos primeiros dias, iam chegando depois. Porém, os manifestantes do Trump não ficaram bloqueando estradas, não ficaram atrapalhando a vida da população. Então, a ver, a mensagem que os bolsonaristas entenderam do Bolsonaro é que eles têm que continuar bloqueando estradas, que, na minha opinião, é a mensagem errada. O Bolsonaro quis dizer que eles tinham que ir para frente dos quartéis. Esse que o Bolsonaro quer. Não atrapalhe a vida de ninguém. Vão lá para frente dos quartéis e não fiquem bloqueando estrada. Por quê? Porque o pessoal do agro vai começar a se irritar com o Bolsonaro já já. Tem analistas da mídia dizendo que, olha, o agro está irritado com o Bolsonaro porque eles estão perdendo dinheiro. O agro não está nem aí. Não está nem aí, meu. Não, mas, Thiago, estão fechando estradas, aí eles não conseguem escoar a produção. E daí, meu? O pessoal está lucrando 10 vezes mais. Você tá vendo o preço dos alimentos no Brasil? Toda essa inflação, isso tudo é lucro no bolso deles. Quando você paga 20 reais num saco de arroz, nem sei quanto tá, mas vamos porque é 20 reais, um saco de arroz custava 10, esses 10 que você tá pagando a mais é lucro direto pro pessoal do agro. Eles podem parar 1, 2, 3 meses, não estão nem aí, porque eles estão lucrando triplo
com o Bolsonaro, 10 vezes mais com o Bolsonaro. Então eles aceitam perder um pouquinho agora para manter a mamata deles depois, para um bem maior para eles. Então não acredite nas versões de que o agro está irritado, que o agro vai enquadrar o Bolsonaro. Não acredite nisso. Mas o que está acontecendo é que o plano do Bolsonaro de fechar a estrada vai começar a dar errado porque vai jogar toda a população contra ele. Quando isso começar a dar uma crise econômica, aí a população normal vai ficar toda contra o Bolsonaro. Então ele tá armando um problemão para si mesmo, ok. E os ministros da STF, antes do discurso do Bolsonaro, já vazou na mídia, em tudo que é lugar, vazou na Folha, no G1, na CNN, ministros diferentes, repórteres diferentes ligando e conversando por WhatsApp com ministros diferentes do STF, que dizem que o Bolsonaro está agindo como um moleque, que a ação da Polícia Rodoviária Federal é uma palhaçada, fazendo várias críticas ao que está acontecendo. O STF vai enquadrar o Bolsonaro. Inclusive, uma das matérias falou, e não cita quem, com um ministro bolsonarista, que é o Cássio Nunes ou André Mendonça, que diz o seguinte, que agora é hora de pacificar o Brasil, não é hora de ficar tendo baderna, e que a transição deveria ser o mais suave possível para o bem do Brasil e até pelo bem do próprio Bolsonaro. Diz isso um dos dois ministros, acredito eu que seja o André Mendonça. Acredito eu, não sei. Não sei porque a matéria não cita, só diz que é o ministro bolsonarista. Então é um ou é outro. Pois, pela moderação do discurso, é bem mais André Mendonça. André Mendonça, eu já falei aqui, ó. Eu não dou... A partir de 1º de janeiro, máximo março, abril, o André Mendonça já tá botando tudo contra o Bolsonaro. Viu? Não tenha nenhuma dúvida. Nenhuma dúvida. E se fizer isso antes do Bolsonaro sair, ou seja, ainda em 2022, eu também não vou ter nenhuma surpresa quanto a isso. Ok. Então, os ministros da STF estão irritados com o Bolsonaro e ele vai pagar. O STF começou a pegar vídeos de manifestações, já tem equipe lá de investigação que está pegando esse vídeo. Lembre-se que tem o inquérito dos atos antidemocráticos. Então eles com a Polícia Federal já estão identificando todas as placas. Para quê? Para fazer o cruzamento. Que cruzamento é esse, Thiago? Eu vou te dar um exemplo. Em 7 de setembro do ano passado, quando vários caminhões invadiram ali a esplanada dos ministérios e a Praça dos Três Poderes, o STF pegou a placa dos caminhões. E aí viram que 20 desses caminhões pertenciam a uma empresa que é financiada pelo dono da Van. O Luciano Hang, a Van, faz negócios com uma empresa de transportes. Essa empresa de transportes, todo o negócio dessa empresa praticamente, 99% do negócio dessa empresa, sigilos foram quebrados, lembre-se. Então estou falando relatório do STF. A Polícia Federal emitiu o relatório. Parte do relatório oficial, isso tudo informação oficial pública. Essa empresa é sustentada quase 100% pela Havan, que faz contrato só com a Havan. E os caminhões dessa empresa estavam lá na frente do STF. Então, fazendo o cruzamento, eles chegam nos mandantes. Então, eles estão agora fazendo o cruzamento de quem são os donos desses caminhões, quais são as placas, quem são os donos, quem são os policiais rodoviários federais. Eu reitero aqui a minha dica. Se você é concurseiro, quer aí um emprego bom a partir do ano que vem, ó, estuda que vai ter concurso para policial rodoviário federal em todo o Brasil, viu? Porque o que vai ter, a caneta vai cantar de exoneração desses vagabundos que estão aí com os terroristas. Também o Tribunal de Contas da União abriu uma investigação contra o diretor-geral da Polícia Federal. E o presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, ele estava em contato com Alexandre de Moraes e com ministros do TSE e do STF. E ele deu uma declaração bomba. Ele falou o seguinte: esses todos aí que estão fazendo isso, eles vão ser identificados, processados e presos. E olha, são tão poucos que não vai nem encher um pavilhão de presídio federal, viu? Porque é tão pouca gente, mas serão todos presos. Diz o presidente, não sou eu, Thiago, esse é o presidente do Tribunal de Contas da União, prometendo a prisão de todos os envolvidos nessa palhaçada que estão fazendo. Mais que palhaçada, porque estão afetando a vida de milhões de pessoas. Fecharam o aeroporto, voos cancelados, um monte de gente que quer passar de um lugar para outro não pode. Tem gente... Pô, eu li uma história lá de um senhor com foto, tudo. Ele falando, pô, ficou 3 anos esperando uma cirurgia de câncer. 3 anos esperando a cirurgia de câncer. Saiu de casa adiantado, o caminho que era pouco, era só pegar a rodovia e estava lá. O que acontece? Perdeu a cirurgia. Por quê? Porque não conseguiu passar, estava o bloqueio dos bolsonaristas. Então, é isso que estão fazendo, atrapalhando mesmo a vida da população. E o Bolsonaro, ele, no discurso derrotado dele, ele mais ou menos mandou a mensagem cifrada: continue. Essa mensagem que foi do discurso do Bolsonaro, eu estou vendo muito analista da grande mídia, do Globo, tudo mais, fazendo uma análise completamente errada. Por quê? Porque a análise do que ele quis dizer é o que os grupos entenderam que ele quis dizer.
Esses bandidos não querem largar o filé. Falou.